Parece só uma cadeira bonita, mas é a Cybex Lemo. É a solução da Cybex que vai estar com a sua criança todo o tempo que ela precisar. Saiba tudo no episódio já a seguir. Quando falamos da marca Cybex, aquilo a que associamos automaticamente e de uma forma mais natural, chamemos assim, são realmente as cadeiras automóvel e os carrinhos de passeio. Mas a Cybex, há cerca de 2 anos, sensivelmente, lançou uma cadeira evolutiva, uma cadeira chamada de Papa, chamemos assim, e mais um equipamento de casa que nada tem a ver com o sistema de transporte ou passeio do bebê na rua. E, de facto, temos então uma cadeira evolutiva que se chama a Lemo e que recentemente, há relativamente pouco tempo, ela foi reformulada, a oferta foi reformulada e com alguns feedbacks da utilização da primeira versão da Lemo, a própria Cybex, sempre atenta a estas questões, foi incorporar determinadas funcionalidades na atual Lemo que vem facilitar a utilização da mesma. Então, aqui ao meu lado já temos a Lemo com o seu kit de papas, chamemos assim, e aqui, um bocadinho mais ao lado, temos então a espreguiçadeira. Só para percebermos, e antes de mais, como é que isto funciona. Portanto, a Lemo, que no fundo é esta estrutura que temos aqui, é a tal cadeira evolutiva. E esta cadeira evolutiva, conforme o nome indica, estamos a falar de um artigo que pode ser utilizado desde o dia 1 com o nosso bebê e até aos 99 anos. É verdade. Vamos perceber tudo isto e como é que funciona. Desde o dia 1, porquê? Porque é possível termos a espreguiçadeira Lemo, que é, portanto, aquele artigo que temos ali. Naquele caso já está com o suporte, mas é possível colocarmos a espreguiçadeira em cima da estrutura da própria Lemo, que no fundo vai ficar muito semelhante, igual aqui ao da imagem. Esta é uma preocupação que muitas vezes temos quando se fala das espreguiçadeiras. Muitos papás que vêm ter connosco e quando o tema é a parte da espreguiçadeira, falam connosco e revelam-nos a preocupação de terem sempre o bebê um bocadinho mais elevado, principalmente quando há animais de estimação. E com isso nós conseguimos. Portanto, é possível utilizar a própria espreguiçadeira como uma espreguiçadeira pura, como temos ali, portanto, e é vendida completamente em separado, ou então utilizarmos a própria espreguiçadeira em cima da estrutura e aí sim temos o bebê elevado e em que podemos inclusivamente pôr várias posições de reclinação. Neste momento, aqui mesmo ao meu lado, temos então a Lemo com o kit de papas, chamemos assim, quando existe a introdução alimentar. Já de seguida, o que é que vamos fazer? Vamos então mostrar como é que vamos colocar aquela espreguiçadeira em cima desta estrutura. Vamos então a isto. Temos então a nossa espreguiçadeira da Lemo já colocada na própria estrutura da cadeira. Como vimos, foi um processo simples, são uns pequenos parafusos que temos que tirar, considerando que acabamos por ter a cadeira montada, não é? Portanto, quando tiramos da caixa e caso queiramos colocar logo a espreguiçadeira, não há essa necessidade, mas se tivermos, é só uns pequenos parafusos e colocar. Muito simples. Temos então a nossa espreguiçadeira, ela tem várias posições de reclinação, é extremamente confortável, como percebemos, e apta desde o dia 1, conforme já disse, porque temos aqui um redutor espetacular, portanto mesmo aqui a parte do apoio de cabeça e esta parte aqui com estas almofadinhas laterais que permite que o bebê não se movimente muito e portanto temos a nossa espreguiçadeira e podemos estar facilmente em casa a preparar uma refeição, etc, com o nosso bebê mesmo aqui ao lado e portanto é fantástica. Depois, como já percebemos, o suporte para a espreguiçadeira Lemo que temos então ali, onde ela há pouco estava colocada, é de venda em separado ela permite depois, e também a própria espreguiçadeira acaba por ser também ela evolutiva, porque o bebê, à medida que vai crescendo, nós vamos conseguindo tirando aqui o redutor, esta parte depois é toda em rede, extremamente confortável, e depois até mais tarde o próprio arnês. Tirar o arnês mais tarde, apenas e só quando tivermos a utilizar então a espreguiçadeira em cima do próprio suporte. Porquê? Porque enquanto espreguiçadeira e enquanto arnês, ela vai dar até aos 9 meses, sensivelmente, mas depois, utilizando a estrutura
estrutura da espreguiçadeira em cima do próprio suporte, é possível utilizar a Lemo como um assento, como uma cadeirinha para a criança e normalmente aí já muito perto do ano, 1 ano e meio e portanto aí já sem a parte do arnês e sem a parte do redutor, portanto é fantástica. Depois então, quando queremos fazer a introdução alimentar, vamos então novamente montar a cadeira na sua vertente de cadeira de papa, como tínhamos aqui no início do nosso episódio, e ela é evolutiva porque vai permitir irmos ajustando a própria utilização da cadeira ao crescimento do bebê. Algo muito importante e fundamental quando montamos a espreguiçadeira na estrutura da própria Lemo, da cadeira Lemo, é que temos os pezinhos, os 4 pés, os 2 frontais e os 2 traseiros, que têm obrigatoriamente que ser substituídos. Porquê? Porque os pés da Lemo, que temos agora aqui na cadeira, eles têm uns pequenos rolamentos e permite que seja fácil andar pela casa com a cadeira, mas com a espreguiçadeira é fundamental trocarmos esses pés, que permitem a mobilidade da cadeira, para uns pés onde fixe mais a cadeira ao chão. E, de facto, vamos substituir os 2 frontais e os 2 traseiros, que este é o maior, que é o traseiro, e este mais pequenino, os frontais, e nós verificamos que em ambas as situações temos antiderrapantes nas pontas. Isto é extremamente importante, porque o bebê numa fase inicial nem tanto, mas depois começa ele próprio a mexer-se em cima da espreguiçadeira, ela faz o próprio baloiço com o movimento do corpo do bebê, que também é muito interessante verificar isso, e portanto estes pés estão feitos para que a cadeira não se movimente por uma questão de segurança, e portanto têm que ser colocados estes pés na Lemo quando estamos com a espreguiçadeira montada. Entretanto, muito recentemente a Cybex veio dar aqui uma nova utilização à Lemo, em algo que faz todo o sentido, que é uma Learning Tower, ou seja, o que nós normalmente conhecemos como Torre Montessori ou Torre Montessoriana. E então o que é que vamos fazer? A própria estrutura da Lemo, vamos tirar a espreguiçadeira, ou na altura, nesse caso, já teremos muito provavelmente a parte da Lemo com o kit de papa de comida, como tínhamos inicialmente montado, portanto vamos tirar isso e existem então umas peças que vão permitir transformá-la numa torre montessoriana. Isto é muito engraçado porque normalmente depois estamos na cozinha e eles gostam sempre de estar envolvidos nestes processos e que estamos a preparar uma refeição, a fazer um bolo, etc. E portanto conseguimos tê-los ao nosso lado em segurança, porque a torre vai proteger a criança, mas num nível que possa estar junto de nós a preparar essa parte gira e interessante que eles acham sempre muito engraçado. Portanto, vamos fazer isso, vamos colocar agora aqui a parte que permite a utilização enquanto torre. Vamos então fazer essa transformação. Temos então a nossa Lemo transformada numa torre montessoriana. Vimos que o processo é simples, portanto não tem muito mais que saber. Vamos tirar então a parte que está preparada para a altura das papas, aquele redutor e o tabuleiro, e vamos então colocar esta parte da torre Montessori. Portanto, é suposto como a criança entrar, subir por aqui e ficar aqui. Estamos a falar que esta parte que nós vemos aqui de frente será as costas da cadeira, porque a criança vai estar virada para o balcão desta forma, está bem? Portanto, vamos ter o quê? Os cuidados a ter este patamar aqui tem que sempre ficar ao meio, porque como nós sabemos, a Lemo dá para regular em profundidade a parte do assento e que no fundo este é o assento, que neste momento serve como escadinha e portanto temos que colocar sempre ao meio para que a criança não se desequilibre. E depois esta parte aqui deverá estar ao nível da cintura da criança e não por baixo do rabiosque, portanto sempre ao nível da cintura. Estamos a falar de algo que permite a utilização como torre Montessori até aos 25 kg da criança. Portanto, bastante mais tarde e, portanto, ser ali um verdadeiro companheiro na cozinha, na altura da preparação das refeições ou mesmo dos bolos. E, portanto, é uma nova funcionalidade que a Lemo tem, portanto, esta Lemo, a parte da Torre Montessori,
E, portanto, que achamos que foi fantástico e um excelente aproveitamento e mais uma funcionalidade da nossa fantástica Lemo. Depois a nossa Lemo tem alguns acessórios, tem por exemplo o arnês, que é de venda sempre em separado, que permite colocar na altura em que temos a cadeira como cadeira de papa, e também nesta fase tem o que nós chamamos um redutor, que no fundo são umas pequenas almofadinhas para tornar um bocadinho mais confortável o uso, principalmente quando eles são mais pequeninos. Para percebermos como é que funciona, portanto, a Lemo é tudo isto e ela é vendida de 3 formas diferentes, consoante depois as necessidades e principalmente a etapa em que venhamos a comprar a cadeira. Temos então a Lemo, que basicamente é a estrutura da cadeira, depois temos a Lemo 3 em 1, que é a estrutura e já com o dito kit de papa, portanto com o redutor e com o tabuleiro, e depois temos então a Lemo 4 em 1, que é tudo isto acrescentando a questão da espreguiçadeira, sendo que nesta 4 em 1, caso queiram aquele suporte para colocar no chão, esse suporte é de venda em separado. Depois temos várias cores, todas elas qual a mais bonita, não é? Mas temos 6 cores disponíveis na Lemo e, portanto, a cadeira é realmente fantástica. Em caso de alguma dúvida, naturalmente nas nossas lojas, na Pina de Lisboa, Pina de Mafra, Pina de Torres Vedras, temos equipas especialistas e que podem ajudar em tudo e todas as dúvidas que eventualmente possam surgir. E também na nossa loja online www.pinat.pt também consegue ter descrições bastante detalhadas relativamente a cada uma destas opções. Foi então o nosso episódio de hoje. Apresentámos aqui um artigo diferente que normalmente a Cybex nos habitua, que tem sido um verdadeiro sucesso nas nossas lojas. Sigam-nos sempre nas nossas redes sociais. Em caso de dúvida ou questão, deixe o seu comentário e já sabe que na Pinat cuidamos dos vossos como se fossem os nossos.